Pronto, Olá, consegui. Eu sou muito burra. Espera aí que eu acho que eu vou... imagina. Você está me ouvindo bem? Eu acho que eu vou pôr o fone. Espera aí. Eu estou vendo bem aqui. Está ouvindo bem? Você me ouve bem? Eu te ouço otimamente, mas claro que de fone é muito melhor. Espera aí. Sim. É que eu sempre ponho para carregar junto para não dar confusão, mas eu guardar o fio do carregador. Já pensou se para no meio? Eu morro. Ah, aí não dá. Eu sou nada eletrônica, mas um dia eu vou aprender. A idade eu não sei se ajuda, mas... fica muito melhor que você fica mais pertinho. Foi? Pronto. Pronto, agora eu estou te Joia. ouvindo hiper bem, hiper bem. Agora é muito melhor, realmente. Bom, gente, como eu disse, hoje a gente vai fazer uma live bem legal com Marcos Camargo. Marcos é presidente da Associação de Peritos Criminais Federais. Aí o pessoal vai dizer assim, mas Laura, que diabo de tema é? Ah, porque eu estava brincando com a minha filha e disse para ela, eu sou apaixonada por todos esses filmes da Universal, todas essas séries, Law and Order, Chicago PD, e todos eles investigam de uma maneira que você fica assim, extasiado, como é possível você desvendar um monte de crimes com a tecnologia. E aí, você sabe, né? A gente tem alguns amigos em comum, e aí, gente, eu cheguei ao presidente da associação para ele um pouco explicar para a gente essa coisa da perícia criminal, que é tão importante quando se quer elucidar um crime e que, infelizmente, né, no Brasil ele vai aí, vamos ver se a gente consegue aí captar dele os números e os problemas para a gente ver qual é o caminho, porque de verdade não faz nenhum sentido você ter os números que a gente tem, os números são assustadores, né, de criminalidade, seja ela qual for, né, do feminicídio, à pornografia, né, aos crimes de homicídio, enfim. Né, agora, os crimes da Covid, aí tem um negócio legal que eu li hoje no dia, depois a gente vai perguntar para ele. Enfim, são inúmeras as situações que a perícia é demandada. E se ela não estiver muito bem equipada, né, e não tiver a preponderância que deve ter na investigação criminal, dificilmente você chega ao culpado. E aí, se você não chega ao culpado, você não muda a vida das pessoas. Então, aproveitar e agradecer a todo mundo que está entrando. Eu não consigo ler nunca, mas agradecer a todo mundo que está entrando. E aí, vamos aprender um pouco hoje, eu mais do que vocês, porque, assim, esse é um tema que me fascina. Eu me lembro que, tanto na CPI das armas, especialmente, e na CPI do narcotráfico, e da exploração sexual também, de crianças e adolescentes, da qual participei há alguns anos, né, quando eu era deputada. Nessas CPIs a gente viu a importância do trabalho da perícia, a gente sabe da importância do trabalho, mas é claro que cheguei aqui porque a gente tem uma amiga em comum também, né, a Babi e o Costa, dois amigos grandes, que levaram a gente a se conhecer, eu poder ter a chance de conversar com esse curitibano, que entende tudo de perícia e que vai um pouco ensinar para a gente hoje, de uma maneira mais leve, não, ele está acostumado a dar palestra, essas coisas assim, não, mas aqui é um bate-papo que a gente vai perguntando o que a gente não entende bem, para ver se a gente, de alguma maneira, se introduz conhecimento e, ao mesmo tempo, acha caminhos para melhorar a vida da população em geral, que vive ainda, né, uma situação dramática na área de segurança pública. Bom, agora você, com a palavra, gente, Marcos Camargo. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom, boa noite a todos. Boa noite, deputada Laura. É um Não, prazer. deputada nada. Deputada, eu não Mas sou deputada, eu sou aprendiz é de a feiticeira. grande. Pré-candidata a vereadora do Rio, imagina, não sou nada. Então, Mas assim, na boa, é Laura. uma Eu sou grande Laura. deferência a todo apoio que você sempre deu aí, não só à segurança pública, mas recentemente, na última legislatura, eu quero só já registrar aqui a sua participação fundamental, principalmente na questão da aposentadoria das mulheres. Você Das foi mulheres super, policiais, né? das mulheres policiais, você foi super importante ali para essa causa
que a gente Obrigada. teve na legislatura passada, então só fazer esse registro aí dessa importante A mulher... atuação. Não, até porque assim, as policiais mulheres sofreriam com a reforma da Previdência infinitamente mais que os homens. Claro, porque a gente tem uma condição diferenciada, né? Vocês não fazem filho. Quer dizer, vocês fazem, não parem. É Mas foi difícil, não é importante fácil. aquela luta. E é um prazer estar aqui, uma honra enorme poder estar nessa live com você e falar um pouquinho de perícia criminal, né? É um tema que tem despertado bastante interesse das pessoas, mas ainda é uma área um pouco Nebulosa, né? conhecida. Conhecida. A gente não sabe nada. Hoje eu fiquei lendo um negócio assim, estou impressionado. Tem muita coisa boa para falar. Né? São muitas áreas, né? Uma área científica bastante vasta, né? E como você bem colocou aí, ela é fundamental para a ilustração de crimes, né? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje no Brasil, em termos de criminalidade, é justamente a impunidade. Tem muitas discussões, e você viu muito isso no parlamento, com relação a estratégias como, por exemplo, aumentar penas, né? Vamos aumentar a pena, vamos aumentar de 10 anos para 15 anos, de 25 anos para 30 anos. Isso começou a ser uma tendência. Na verdade, tinham duas grandes discussões, né? A primeira era a imputabilidade penal, e eu sempre disse, por que 16 e não é 14, não é 12? Não dá para você comparar um jovem do Rio de Janeiro com um jovem de Xeramubim, por exemplo. São jovens diferentes, são crianças diferentes. Por outro lado, não adianta você imputar a pena a um menino de 16 anos, depois você, no sistema de direitos, de garantia de direitos, você não cuida dessa criança, então você só está complementando a desgraça. Né? Por outro lado, eu me lembro que aí a gente apresentou um projeto de lei que eu acho que era o ideal, que nunca conseguimos que votassem, mas é basicamente o seguinte, bom, fulano cometeu um crime, bom, ele não comete sozinho o crime, ele é menor e cometeu o crime, por que você não penaliza, né, o maior que acompanha aquele indivíduo menor na concepção criminal, você não dobra a pena dele. Se é para dobrar de alguém, dobra do outro. Não precisa imputar o menino de 14 anos, 13 anos, 12 anos, 10 anos, qual é a idade? Os Estados Unidos retrocedeu nessa dos 18 anos por isso. Bom, mas isso não é o tema de hoje, isso é um tema que dá para umas 10 discussões. Mas o importante é que você disse, né? O segundo tema é a questão do aumento de pena, é real. Né? Acabou que virou digamos, um entendimento do Congresso na última legislatura, essa eu não conheço tão perfeitamente, mas imagino que pior ainda do que era antes, de que você deve aumentar as penas. Como se não adianta aumentar a pena se você tem progressão de regime da maneira que tem, você não tem nenhum controle, você não sabe direito se aquele cara cometeu crime, se não cometeu. É uma zona que... Enfim, o sistema penal cheio de erros, que a gente tem que influir para melhorar. E tem essa questão, também não adianta você simplesmente aumentar a pena quando você tem um problema também grande, que é você justamente não conseguir resolver crimes, né? Então, esses crimes que não ocorrem em flagrante, crimes que precisam de uma investigação mais robusta, a gente tem uma taxa de resolução muito pequena, muito baixa, né? Aliás, baixíssima. Eu estava vendo os números, acho que 6%, não é isso? Existem variações, né? Existem alguns estudos que demonstram que você teria uma taxa, por exemplo, para homicídio, né? Inferior a 10%. Né? Os últimos dados que a gente teve no Rio de Janeiro, em torno de 25%. Mas ainda assim, além de não ser tão precisos, é um número muito baixo. Né? E aí, quando você não resolve o crime, o que acontece? Você tem a impunidade. E essa impunidade, ela é uma propulsora da criminalidade. Isso a gente vê muito em violência sexual. Né? Você muitas vezes pega um estuprador que ele não cometeu só aquele estupro. Ele vem aliás, acho que o estuprador nunca comete uma vez só, né? É o que dizem. Ele vem numa sequência. E justamente a impunidade, a dificuldade de identificar o autor, muitas vezes, enfim, a própria subnotificação que existe.
dificuldade no primeiro atendimento, porque você tem que ter todo um cuidado, uma questão do trato psicológico. Do atendimento, do acolhimento, na verdade. Do acolhimento. Então, tudo isso acaba sendo um propulsor para que você tenha impunidade, e aí, com a impunidade, você acaba fomentando a continuação daqueles crimes, enfim. E a perícia, ela é uma das ferramentas. A gente, obviamente, sabe que para a criminalidade existem vários fatores sociais, fatores econômicos, mas um dos pontos que você pode também trabalhar muito para a redução da impunidade é justamente por meio da perícia, para a questão justamente de solução de crimes, né? Você permitir resolver e solucionar crimes por meio de tecnologia, por meio de bancos de dados, enfim, isso aí te dá uma ferramenta super importante. Eu fico imaginando, por exemplo, um dos exemplos que a gente até conversou foi a questão do caso Marielle. Não é porque é o caso Marielle, mas assim, é um caso emblemático, importante no Rio de Janeiro, muito importante, mas como esse devem existir milhares de pessoas que morrem e você não tem nenhum tipo de referência. Aí vem a pergunta, o que é perícia hoje? Né? Quais são os instrumentos que vocês têm hoje? E o que a gente podia avançar em cada um desses instrumentos? Bom, em termos de perícia, você tem a grande vantagem no sentido de que você tem várias áreas integradas, né? Hoje a atuação pericial ela é multidisciplinar, você tem várias áreas de conhecimento atuando conjuntamente. Num caso de homicídio, por exemplo, e aí a gente pode citar praticamente 10, todos os 20, modelos. Todos. Necessário os números hoje de crimes violentos, eu fiquei impressionada. Eu estava vendo aqui um dos levantamentos que eu li, acho que do Observatório, diz o seguinte: sim, você teve 7.743 mortes violentas no primeiro bimestre de 2020. Claro, isso no Brasil inteiro. Né? No ano passado foram 7.195. Quer dizer, a gente aumentou o número de mortes no primeiro bimestre. E no fim de 2019, o Brasil registrou 41 mil vítimas de crimes violentos. Que ainda esse número é menor do que em 2007. Mas, de qualquer jeito, são os números. Assim, é uma guerra por ano. Né? A sensação que eu tenho é mais do que... É um Covid. É um Covid sem Covid. Né? São números de guerra. Só para pegar esse gancho, então, nós temos a taxa de homicídios, ela é calculada em proporção por 100 mil habitantes. Né? Então, a gente não fica nos números absolutos, pega por 100 mil habitantes. O Brasil, em 2019, teve uma pequena queda, mas ela ainda situa-se ali na faixa de 29, a taxa de homicídio é 29 para cada 100 mil habitantes. Uma loucura. Para quem está nos assistindo na live ter uma referência, países que são considerados seguros, eu peguei aqui os dados por regiões. Então, por exemplo, a Ásia, Europa e Oceania, que são as regiões mais seguras do mundo, vamos lá. Ásia, a taxa de 2,3, Europa 3. Nossa, só 10 vezes mais. Nós temos uma taxa que já chegou a 40 por 100 mil habitantes, né? Rio de Janeiro, o último dado de 2019, ficou na faixa de 34. Quer dizer, né, além do Brasil ser um número exorbitante, o Rio de Janeiro, especialmente, é um estado criminoso, eu diria. E isso vem justamente entre outros fatores, né? Como a gente falou, tem questões sociais, evidentemente, mas isso vem também da baixa taxa de resolução de crimes. O que a perícia hoje ela pode contribuir com isso? Né? Ela vai analisar, né? Para quem ainda não conhece muito bem a perícia, o que ela faz? Ela analisa... Não, aqui ninguém conhece, nem eu, todo mundo é leigo, entendeu, gente? Porque assim, eu só sei alguma coisa porque eu assisto o tal do Law and Order. Não é brincadeira, eles são sensacionais, eu sou apaixonada. Aí eu penso no perito brasileiro e digo assim, meu Deus, eles devem fazer a mesma coisa, devem ter a mesma tecnologia, ou melhor, só não tem os elementos para fazer. Aí me dá uma tristeza. A gente tem realmente uma qualidade de material humano muito boa. Né? Realmente, às vezes, na parte de tecnologia... Aí a gente tem algumas barreiras que, aos poucos, a gente tenta ir vencendo. Mas, por exemplo, num caso de homicídio, você tem desde a questão do DNA, né?
Nós temos um caso emblemático que ocorreu, aí nesse caso em Curitiba, mas a gente vê isso no Brasil inteiro, de um estupro de uma criança de 9 anos que foi estuprada, violentada, foi assassinada, esquartejada, e o crime ficou 10 anos sem solução. A gente conseguiu solucionar esse crime agora, aí no início de 2019, ou final de 2019, enfim, por conta de um banco de perfis genéticos, que é algo que ainda engatinha no Brasil. Né? Então, Pois se é, isso conseguiu assim, fazer você é um isso. especialista em DNA, já me contaram. Gente, ele sabe tudo de DNA. Então, assim, eu fico imaginando que os cadastros comuns, alguém aqui até perguntou sobre isso, a padronização do perfil da bala. Eu me lembro que eu fui relatora do Estatuto do Desarmamento lá atrás, quando a gente votou isso, lá não lembro quantos anos faz, eu era deputada e fui relatora na Comissão de Segurança dessa matéria. Levei muita paulada, porque eu sou contra o armamento, mas também levei muito elogio, porque a gente conseguiu, né, mais ou menos, achar um meio termo que atendesse ao que queriam os deputados naquela época. Bom, mas assim, também esse perfil balístico eu acho que é importante. O próprio sistema, os sistemas de computador, você entende melhor do que eu, também deve ser, mas eu acho que o DNA é sensacional. Eu sei que vocês tiveram um ADIM, não é isso? Explica para a gente. Vamos dividir, vamos falar primeiro de DNA, porque o que você mais gosta de falar, eu sei. Então, assim, e eu acho o DNA o máximo, porque o DNA tem tudo, gente, né? Você pega lá pela impressão digital, não é assim? Como é que é? Explica tudo, que eu já estou curiosa. Tem um célebre conhecimento em criminalística, que é a área que é a ciência que envolve a perícia, que diz que cada toque é um vestígio, né? Então você deixa no toque, você deixa a gordura não tem, ali. por isso é que diz que não tem crime perfeito, né? Então, assim, a questão é você, obviamente, ter os recursos e a metodologia, a tecnologia para poder processar isso. Então, o que acontece com o DNA? Hoje, nós temos no Brasil o que nós chamamos de banco de perfis genéticos. Então, cerca de... praticamente todos os estados hoje, a gente pode dizer que têm seus bancos estaduais de perfis genéticos. Nós temos um banco federal, são em torno de 20 estados, 19 estados que têm bancos estaduais. O Rio tem? Né? Rio de Janeiro, por exemplo. E aí nós temos também um banco federal, que é o banco que fica com a Polícia Federal, que é gerenciado pelos peritos criminais federais. E todas as cenas de crime, por exemplo, o ideal é que se colham elementos, mesmo que você não tenha ainda um suspeito definido, tipo, quem seria, você colhe elementos para que isso vá para um banco de DNA. E aí você compara esses perfis com perfis de bancos de outros estados, porque muitas vezes os crimes são interestaduais, né? Mas o ideal não era ter um banco, gente, para você acessar lá no computador e achar. Imagina se você tem que entrar em cada banco. Não, mas isso é feito de forma sincronizada. Então, você tem 20 bancos estaduais, porque cada estado mantém o seu banco. Isso aí, ele roda... Mas eles eles se comunicam. Vamos dizer, tem um cadastro único. Eles se integram. Isso, eles são integrados. Eles são integrados numa rede integrada que fica no Ministério da Justiça. E isso aí, então, você consegue ir processando para ver se, por exemplo, se aquele material genético também estava envolvido em algum crime em outro estado, ou se ele bate com o perfil de alguma pessoa que já foi inserida no banco, seja por determinação judicial, seja porque está dentro do que a lei preconiza, que são aqueles condenados por crimes hediondos e violentos contra a vida, basicamente homicídio e violência sexual. Então, é uma ferramenta super importante, porque o DNA tem essa assertividade, né? Claro. Exatamente, você consegue identificar a pessoa e você tem, então, essa ferramenta tecnológica. Qual é o problema do Brasil hoje? O Brasil hoje ele tem a tecnologia, temos os bancos, mas a gente ainda tem um catálogo nos bancos, perfis adicionados no banco, que ainda são muito pequenos, comparado com outros países. Por exemplo, Estados Unidos, você tem milhões de perfis cadastrados. Mas talvez o ideal não fosse assim, na hora que a gente fizesse, por exemplo, fosse fazer a carteira de identidade, você fosse obrigado a já deixar o teu DNA, não facilitava? Todos os DNAs estariam numa rede? Por que não pode? Existem sempre essas discussões, só que você tem hoje problemas de recurso para isso. E aí eu me refiro a recurso até financeiro e, sobretudo, recursos humanos. Claro. Né?
e às vezes efetividade também, porque você pode ter um volume muito grande também, isso pode gerar uma certa dispersão dos resultados. Então, se você priorizar, pelo menos no começo, se você prioriza cenas de crime, que aí os peritos é que colhem, e os perfis cadastrados, que aí são pessoas que têm o perfil cadastrado. Tá, mas se aquele cara nunca cometeu um crime, tu nunca vai achar ele. Se o perfil dele não está recolhido, se alguém comete um crime e na cena de crime se colhe material genético, você vai ter o perfil de alguém que a gente não sabe quem é, porque o perfil genético não diz assim, olha, é o Camargo. Ele dá um dado genético, né? Eu preciso comparar isso com um outro perfil para ver se eles combinam, né? Então, se a pessoa que cometeu o crime não tem o dado dela inserido no banco, eu não vou conseguir saber quem é. Eu posso até saber que, olha, quem cometeu esse crime cometeu também lá na Bahia, cometeu também no Espírito Santo, é um estuprador serial, é um serial killer. Isso pode ajudar linhas investigativas. Claro. Mas para eu poder dizer quem é essa pessoa, eu preciso de um suspeito ou eu preciso ter os cadastros no banco. O Brasil, ele tem uma lei que obriga todos os condenados por crimes hediondos e dolosos contra a vida a inserir esse cadastro no banco. O seu cadastro. Mas nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra o banco, porque há quem defenda que você ter perfil genético é fazer prova contra si mesmo, enfim, e aí isso. Mas e como é que o Estado trabalha? Como é que ele pode, vamos dizer, fazer a investigação séria e como deve ser, se ele não tem os elementos, né, científicos para isso? Também é o contrário, né? Não dá, hoje você tem o quê? 80 mil, né? Acho que hoje hoje nós estamos com uma média de 80 mil perfis cadastrados. Até o início de 2019, a gente tinha em torno de 20 mil. Então, só por curiosidade, quantos tem nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos você vai chegar na faixa ali de 10 milhões, 15 milhões de perfis. Ah, igualzinho então. 15 milhões de perfis contra 18 mil. Tá certo. Você imagina a Por isso que eu adoro Law and Order. Mas você imagina como é que isso representa para a resolução de crimes. Vou dar um exemplo. Por exemplo, existem projetos de lei para que você também seja, para que, por exemplo, um condenado, um preso que queira sair num Dia das Mães, num indulto, num saidão, como a gente chama, né? Existem projetos que não foram aprovados ainda para que, se você quiser usufruir de um benefício como uma saída sem temporária, problema, mas faz o DNA. Tem que ceder material genético. E a gente já teve vários casos de... Gente, ceder material é só um cotonetezinho, não é nada de grave, não corta ninguém, não. Não corta ninguém. E outra coisa, se isso é fazer prova contra si mesmo, do ponto de vista constitucional, de não poder, a própria identificação por digital, então, também seria inconstitucional. Também seria, claro. E todo mundo põe lá o dedinho quando tira a sua carteira de identidade. A gente tem evoluído nisso, estamos evoluindo, e a gente acredita que é o caminho. Esse é um caminho muito importante para resolver violência sexual. Especialmente para violência sexual, né, gente? Porque não tem jeito, tem o sêmen. Na violência sexual tem o sêmen. De alguma maneira, através do sêmen, se a mulher é examinada em tempo, o sêmen, você consegue pegar o DNA pelo sêmen. E aí você pode efetivamente contribuir de verdade nessa área, que é uma área dramática para todos nós. Bom, mas, enfim, a ideia, essa é uma das coisas que a gente podia fazer. Mas tenho certeza que a gente, além do banco de DNA, a gente poderia ter já tem, né, outros instrumentos. Quais são os outros instrumentos que você acha importantes? E o que a gente tem que fazer para melhorar? O que a gente faz para melhorar? Não, do ponto de vista pericial, primeiro pensando em termos práticos, né, de tecnologia. Você tem banco de perfis genéticos, você tem, por exemplo, bancos multibiométricos para você ver íris, face, voz. Então isso depende também, por exemplo, de uma padronização maior dos circuitos fechados de TV. Eles são um aliado super importante para você, por exemplo, identificar criminosos. Ou seja, o ideal é que todas as câmeras, por exemplo, na cidade do Rio agora tem um monte, mas que isso fosse feito em convênio, digamos, com a polícia, para você poder se utilizar disso melhor, é isso? Explica para os leigos aqui.
Primeiro para você, quando você tem uma padronização, o que tem de interessante nisso? Primeiro, você consegue definir um nível de qualidade, porque tem muitas câmeras de circuito de TV que a qualidade é muito baixa. Então, para você identificar um rosto ali, por exemplo, você vai ter muito mais dificuldade. Se você tivesse uma padronização de qualidade da imagem, e outra coisa que é super importante, onde a câmera tem que estar posicionada? Porque existem pontos melhores sob a ótica de segurança pública, em que, dependendo da posição que ela tem, você tem uma abrangência maior. Então, esse tipo de padronização ajudaria muito. E vocês não são chamados quando as prefeituras fazem isso, por exemplo? Nem sempre, nem sempre. Aliás, na maioria das vezes, não. A gente até tem manuais disso, mas nem sempre isso é observado. Porque não existe uma obrigatoriedade, né? Uma regra, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, cada um põe do jeito que acha que é conveniente, né? E aí você, obviamente, não vou dizer que isso estimula, não é o caso de estimular o crime, mas você não, claro perde... que não, mas também perde a chance de fazer investigação legal, né? De ser ótimo. Exatamente. Você tem questão de bancos de dados de armas, né? Por exemplo, um banco de dados balístico, ele não é igual a um banco de DNA, que ele tem aquela perfeição, né? aquela combinação perfeita. Mas é algo que pode te dar caminhos para uma investigação. Pode te tirar daquele ambiente escuro onde você não sabe nem para onde ir e você começar a ter alguma linha investigativa. Então, o que a gente sempre defende é que segurança pública, ela muitas vezes acaba sendo discutida só sobre uma ótica mais jurídica da coisa. E a gente defende que seja discutido no primeiro escalão da segurança pública, não nos intermediários, mas no primeiro escalão, que seja discutido com base científica também, que a ciência também faça parte das discussões de segurança pública, com propostas, né, ouvindo, por exemplo, técnicas e metodologias mais eficientes para a resolução de crimes, porque basicamente você vai resolver, se você quiser sair só da testemunha, só do grampo... Testemunha não é bom, grampo é horror. Testemunha é muito frágil. Não, e testemunha é frágil e o grampo, às vezes você pode interpretar mal, né? O cara pode estar falando de outro tema dentro de outro. Você, na verdade, eu me lembro que assim, a gente vê na televisão toda hora, as pessoas interpretam as falas. Eu acho que a tecnologia é muito mais exata, né? E, portanto, ela vai cometer muito menos erros, não tenho dúvida disso. Agora, por exemplo, com base científica, você tem uma segurança maior. É a tal da ciência. Falando em ciência, a gente não pode esquecer da pandemia. E aí, gente, eu queria assim, elogiar o trabalho que a PF, quer dizer, a perícia, fez junto com a PF. E eles hoje têm alguns sistemas. Eles criaram um sistema chamado Delphos, não é isso? Que é um sistema onde eles estão cruzando todas as compras que foram feitas pelos estados, municípios, em todo o país, para mais ou menos saber quanto custa um respirador, quanto custa um aparelho X, um remédio Y, para, de alguma maneira, eles poderem acompanhar essas gestões. Eu achei assim, bem legal. Explica para a gente o que é o Delphos, e aí depois eu vou te perguntar dos outros, porque aí eu descobri que além desse Delphos, gente, tem um monte de sistemas que eles criaram de computação, o tal de peritos no detetive Intelligel, sei lá como é, Intelligel, sei lá como é que se chama, e pede. Gente, é um negócio sensacional que a gente não sabe que existe, mas ele vai explicar o Delphos, e aí depois a gente... Eu li aqui e aprendi. Não aprendi, não, mas pelo menos já sei ler. Já sei que existe. A gente, nós até muitas vezes por dificuldades de mercado, questões de preço, questões até de direcionamento para uma atividade específica de segurança pública, a gente acaba se deparando com situações em que a gente precisa dar um jeito, a gente precisa criar as nossas ferramentas, porque muitas vezes a gente não encontra elas prontas no mercado, né? Então, todos esses que você citou, no Detect, Inteligel, o próprio Delphos, são iniciativas... E tudo brasileiríssimas, que eu gostei muito disso. Isso. Então, são iniciativas dos nossos colegas, né, que são, muitas vezes, na maioria das vezes, compartilhadas, inclusive, com outras polícias, inclusive fora do Brasil,
E o Delphos é um desses sistemas que, obviamente, é uma ferramenta que vem sendo trabalhada, vem sendo desenvolvida, e isso sempre está sendo aprimorado, né? E ele permite fazer esse cruzamento de dados, porque cada estado tem seus dados, nem sempre todos são padronizados, então o objetivo dele não é criar nada que seja inimaginável, é simplesmente você criar uma ferramenta que seja mais adequada para aquela atividade de segurança pública, que nesse caso seria, por exemplo, você ter mais facilidade de cruzamento de dados, de reunir informações com mais facilidade, com mais rapidez, com mais precisão, para você, por exemplo, ter mais facilidade de comprovar, por exemplo, um superfaturamento num respirador, né? Comparando isso com vendas em outros estados, comparando isso com venda para outras pessoas jurídicas. E aí a você mesma consegue empresa vendendo para outros lugares. Aí você consegue ver com mais facilidade. A diferença de preço, claro. E isso é uma ferramenta que é importante para todas as polícias, é uma ferramenta importante para a Polícia Federal, e obviamente será importante também para os estados demais também. Forças policiais, os estados, enfim, e isso se aplica a todos os sistemas que a gente acaba desenvolvendo, né? Então, mas assim, por exemplo, nesse tem uma das coisas que mais me deixa encacucada, e na quinta a live vai ser com o Mandetta. Eu já até estava conversando com o Daniel Sorange, que foi secretário aqui no Rio, estou vendo ele aqui, mando um beijo para ele. E assim, uma das coisas que mais me enlouquece, hoje mesmo, o prefeito aqui do Rio está cedendo alguns respiradores para São João do Meriti. Eu acho ótimo, já cedeu para vários municípios. Mas tem uma coisa que não encaixa na minha cabeça. Eu não sou investigadora, mas não sou burra também. Uma cidade que tem 500 serviços de UTI, por exemplo, para que precisa comprar 800 respiradores novos? Então, assim, e antes da pandemia. Então, assim, essas coisas que eu acho que eu queria entender. E aí eu acho que se você tem peritos que pensam, e vocês são isso, né? Que eu acho que a associação é só um exemplo, mas no dia a dia vocês fazem acontecer todas as grandes notícias que a gente tem no jornal, tem sempre o nomezinho da perícia criminal. Eu fico imaginando que não necessariamente o cara comprou agora. Pode ter comprado antes, como aqui no Rio, se comprou tudo no ano passado. Agora, as quantidades que foram compradas era nem que sujeito a adivinhasse que tem uma pandemia, né? Por outro lado, assim, não vou falar nisso, porque hoje não é teu dia de falar disso. Eu vou falar isso na quinta-feira com o Mandetta. Mas vou falar aqui, vou ler para vocês. Eu tenho que ler, porque eu não sei explicar, e aí ele depois explica o que ele quiser. Esses outros sistemas, olha só como é legal. IPED agiliza a análise dos dados coletados em computadores e servidores após as buscas e apreensões. Entre outras funções, recupera os arquivos apagados, detecta nudez, me explica o que é isso, e decodifica arquivos. Como é que ele detecta nudez? O que quer dizer isso? O que quer detectar nudez? Ele encontra o nu? Como? Explica para que serve esse IPED. IPED. O IPED ele é o indexador de evidências, como a gente diz. Então, ele consegue, por exemplo, num computador, que hoje é num smartphone ou num computador, ele consegue, então, vasculhar, de forma bastante simples, vasculhar todos mesmo, tem que ser simples para a gente entender aqui. Ele vasculha todos os arquivos e ele vai identificando e catalogando de acordo com alguns critérios. Então, ele busca relatórios financeiros, por exemplo, e já separa isso numa pasta. Então, ele evita que, por exemplo, o perito tenha que ficar lá vasculhando e olhando todos os arquivos. Então, ele já faz essa triagem e depois o perito faz toda a análise. Então, isso dá um ganho, dá uma celeridade muito grande. Ah, claro, ele detecta nudez assim nos casos do pedófilo, né, da questão que acontece sexual. com pornografia infantil, né? Na pornografia infantil, até o advento da nova legislação, você só era... Eu participei dela. Isso aí tem o meu dedinho. Então, muito bem. Você só podia ter a criminalização se você transmitisse. Então, você tinha que pegar alguém que agora, você não precisa transmitir mais. Então, até porque quem fica olhando esse treco deve ser, no mínimo, doente mesmo, né? Porque vamos ser justos. Então, o que acontece? Na CPI da exploração sexual, Marcos, a gente acompanhou casos de crianças de 3 meses. Éramos todas mulheres na comissão, todas. A presidente era a senadora Patrícia. Éramos todas, era uma CPMI, né? Senadores e deputados.
E assim, eu nunca vou esquecer dessa cena. Todas nós, todas fomos para o banheiro vomitar. Todas. Não, é terrível, Todas né? passamos mal ao mesmo tempo que chegaram os dados, as fotos das crianças de meses estupradas. Mas um miserável desse, eu não sei nem o que fazer. Você sabe que isso é uma questão que preocupa muito também os colegas peritos, porque eles têm que fazer essas É muito grave. análises, e isso também tem um impacto emocional para quem faz as Não, análises. gigante, gigante, gigante. Tem também de algum tipo de acompanhamento, de atenção para esses profissionais, porque eles também acabam sendo Precisa vítimas, mesmo. né? E precisa mesmo. E aí, como é que funcionaria essa questão da nudez? Então, hoje, como armazenar também já é considerado crime, muitas vezes você precisa de celeridade para fazer o flagrante. Então, por exemplo, você Aí o cara precisa vai ter lá, aquele... paga, e você vai lá, detecta no teu Além de ter a questão de iPad. recuperar, além de recuperar esses arquivos apagados, ele te dá rapidez para você identificar os arquivos de pornografia infantil, porque nem sempre, na maioria das vezes, o arquivo não está lá fácil de se achar, ele esconde em várias pastas. Deve ser. Então, são softwares que permitem, desenvolvidos por nós, isso que é o mais interessante, que eles permitem, por exemplo... Brasileiríssimos. Eles veem, por exemplo, quantidade de pele exposta. Então, é um software que busca, assim, fotos... E fotos é onde você tem um índice, um algoritmo que vai dizer uma porcentagem X de pele exposta. Se você tiver um valor acima de uma quantidade, de uma porcentagem X de pele exposta, opa, provavelmente está nu. Pode ser que esteja de biquíni, mas são muito menos fotos para você identificar. Comparação facial. Tem softwares que vão fazer comparação facial para identificar rosto jovem. Então, você consegue ver alto índice de exposição de pele, rosto jovem, indica, opa, pode ser uma pornografia infantil. Então vamos olhar. Você consegue super rápido, já, se tiver algum arquivo de pornografia, ele vai selecionando, e aí, claro, o perito vai daí fazer a análise. Nomes mas, assim, de arquivos só, vamos dizer, como se fossem os atalhos para o perito, não é isso? Sim, na verdade, é uma ferramenta para que você possa... buscar as evidências, e aí você vai fazer a análise daquelas evidências para ver se, obviamente, há uma pornografia infantil. Como eu falei, você pode pegar uma foto de uma criança ali de 12 anos de biquíni, que, obviamente, numa determinada situação pode não significar nada. Então, você tem que fazer essa triagem. Mas aí, ele te dá essa fidelidade. Olha como esse negócio é sensacional. Aí tem um negócio chamado peritos. Perito, você processa evidências multimídia, como vídeos, comparação facial e fotogrametria forense. Exatamente o que eu acho que ele falou. Aí tem o tal do NuDetetive. Detecta arquivos de pornografia infanto-juvenil no próprio local de busca e apreensão e nos locais suspeitos de forma rápida, eficiente e confiável. E o Inteligel, que oferece infraestrutura centralizada para armazenamento, apresentação e análise de dados geoespaciais. Gente, é sensacional. Tudo isso, todos esses 3 sistemas, ele vai falar mais a deles aí, quer dizer, todos os sistemas, até o Delphis e esses outros 4, foram todos criados por brasileiro. A tecnologia é nossa, a gente é que manda a nossa tecnologia. E são esses homens aí, como o Camargo, que sabem mexer com isso. O iPad, por exemplo, ele é compartilhado hoje com a Interpol. Legal. Então, nós é que exportamos, digamos assim, né? Isso é conhecimento, né? Podiam, se a gente tivesse mais recursos para a ciência, talvez, para a ciência na segurança pública, provavelmente vocês teriam mais elementos para trabalhar, né? Claro. É uma área que tem, não adianta, a ciência ela está sempre em movimento, está sempre se desenvolvendo, não existe como parar investimentos em ciência. Agora, o retorno é imediato, né? Porque quando você consegue resolver, pensando só em segurança pública, né? Se a gente for estender para a saúde, na sua live de quinta com o Mandetta, você vê o quanto que o investimento em ciência, né, pode ajudar, por exemplo, a combater epidemias, e olha o transtorno, né, econômico, social que a gente tem, né? E na segurança pública, guardadas as devidas proporções, não é diferente, né? Coisa. Você tem um retorno, porque a criminalidade tem um custo elevado, né? Um custo de afastar turismo, um custo de dificultar comércio, de afastar investidores, né? Então, um custo maior, né? Mortes, pessoas que se perdem, famílias que se destroem. É mensurável, né?
morte já É é a questão imensurável. imensurável, né? Enfim, então, e essas tecnologias são muito boas. O Inteligel, por exemplo, permite hoje que você consiga ver focos de incêndio na Amazônia, em qualquer lugar, à distância. Você consegue ver comparações entre áreas desmatadas, áreas incendiadas, focos de incêndio para você direcionar as equipes. Então, você não precisa soltar a pessoa lá, para onde que nós vamos? Você já tem coordenadas georreferenciadas, que é o Inteligel, ou seja, essas coordenadas geográficas num sistema que você já consegue direcionar as ações, ganhar em efetividade. Então, é muito importante. E para você conseguir fazer isso, você precisa basicamente de recursos humanos qualificados, que, graças a Deus é algo que a perícia tem. Você precisa de investimento, e aí cada estado tem sua realidade, nem todos têm uma realidade boa em termos de investimento, e você Mas precisa isso, de boa isso é a gestão. chamada, gente. Porque, assim, o que eu fico danada é que a gente, todo mundo, todos os candidatos a tudo, primeira frase de todo candidato é assim: não, temos que investir na inteligência policial. A perícia, gente, é uma das formas da inteligência policial. Porque é através desses elementos, isso é muito importante, é através desses referenciais que eles criam, que eles estudam, que eles analisam, e que depois do cometimento do crime eles transformam em investigação, que a gente faz a tal da inteligência policial. A inteligência policial não é tangível, não, ela é esse conjunto de coisas. E dentro da perícia. Exatamente, Mas tem que sem ter um bom investimento é só investimento. promessa, né? E não adianta só ter dinheiro, tem que também Não, aplicar bem o dinheiro, né? Porque claro. também não adiantaria. E a gente às vezes padece disso. Muitas vezes a gente tem pouco dinheiro e muitas vezes a gente até tem alguma coisa para investir, mas se investe equivocadamente. E gestão, tem que ter boa gestão, né? Esse é um outro problema, né? Às vezes você tem dificuldades de gestão, né? Para que você possa extrair todo o potencial para que você tenha resultados eficientes, né? Então, também é outra luta aí sempre para a gente melhorar cada vez mais as ferramentas de gestão para que você tenha isso de forma cada vez mais qualificada, né? Deixa eu fazer uma propaganda aqui deles, porque você não vai fazer mesmo, mas eu faço. Tem, Ótimo. gente, uma proposta de emenda constitucional tramitando, quer dizer, tramitando ainda não, estão colhendo as assinaturas. O deputado Flávio Tradi está colhendo as assinaturas para uma proposta de emenda constitucional que eu acho que é muito importante hoje. Eu até mandei aí para o meu partido, para o Democratas, pedindo apoio, porque essa proposta traz 3 elementos importantes. Primeiro, a especialização cada vez mais do órgão da perícia, né, nos seus 2 ramos, e aí dividir em ramos, quer dizer, tem que ter um perito que fica só pensando, né, e o outro que operacionaliza. Quer dizer, um que vai fazer essas programações, vai fazer o científico, digamos assim, vai ficar pensando em montar outros iPads da vida e outros Delphos da vida, e o outro que não, que vai analisar aqueles dados, que esse é o operacional. Também a autonomia, porque também não adianta todo esse trabalho, aí o delegado olha e diz: não, quero isso não. O perito aqui foi muito bom, mas quem tem que analisar isso é o juiz. Todos os dados que uma perícia, ou seja, que houve custo do Estado para ser feita aquela perícia, aquilo tinha que ser encaminhado imediatamente para o juiz. O juiz é que vai decidir se ele acha que aquela prova é boa ou não é. Como não encaminha todas as testemunhas, enfim, isso tinha que ser automático, é mais ou menos essa autonomia que é necessária. Essa autonomia funcional, essa autonomia científica, essa autonomia técnica. Bom, e ainda uma gestão de orçamento, é óbvio, gente. Qualquer gestor, qualquer. Se ele tiver lá 100 milhões, aí o povo está morrendo lá na terra dele, ele vai contratar policial para ir para a rua para combater. Ele não vai pegar esse dinheiro e vai colocar o dinheiro na perícia. Porque para ele é muito mais importante, até para a população pode ser, vamos dizer, determinar, naquele primeiro momento, mas não a nível geral, se ele pega aquele dinheiro, depois se tiver tudo errado, você me explica. Ele pega aquele dinheiro e tem que saber onde gastar. Então ele vai gastar na emergência, ele não vai gastar
vamos dizer, programando, que é um erro no planejamento. E o que a perícia faz é o planejamento. Essa fase que é meio nebulosa, que ninguém entende bem, mas que dá depois a possibilidade de apenar. E aí, em última análise, no que você fala de segurança pública de uma maneira geral, isso vai fazer muita diferença. Então, essa gestão de orçamento, né? Que tem que ser diferente. A gestão do dia a dia, vamos dizer, da polícia na rua, essa não pode estar confundida com a da ciência, né? Com a da perícia, com a da análise, porque até são momentos diferentes. Um é o primeiro momento, é o desgaste, é a emergência. O outro é como é que você faz para punir aquela pessoa para que ela não tenha um novo acometimento de crime, não é isso? Então, assim, essa PEC é muito importante. Mas fala você, senão eu falo demais. Isso é super importante mesmo. Até agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dela. A gente está falando de investimento. Sem dúvida nenhuma, o melhor investimento que tem é em prevenção, né? E a perícia, ela é, de uma certa maneira, uma ferramenta que pode trabalhar com prevenção na ilustração de crimes, evitando o cometimento de novos crimes. Essa proposta ela foi apresentada pelo deputado Fábio Tradi e ela está na fase de coleta de assinaturas ainda, né? Então ela não foi oficializada ainda, mas ela é uma proposta que busca modernizar a Polícia Federal como um todo, né? Então ela busca trazer toda essa autonomia que se quer para a Polícia Federal, mas de uma forma clara, sem surpresas, sem dados em que a lei você não pode surpreender, não. Está lá tudo escrito. Exatamente, a lei está muito clara. Então, ela busca especializar mais o órgão. Então, você teria uma área de polícia de instrução e prevenção, que é essa polícia que vai tocar o inquérito, mas você também tem garantidas as devidas autonomias técnica, científica e funcional da área de polícia científica, que é a parte de produção de prova. Então, você está dando autonomia para dois braços importantes da polícia. Você dá autonomia para a investigação e você dá autonomia para a produção de provas, que, afinal de contas, é a atividade da polícia. O que é a atividade da polícia? Claro. Produzir prova. Então, para essas você vai duas produzir provas legais a partir da investigação. Quer dizer, claro que vocês têm que trabalhar em grupo, né? Mas são funções diferenciadas. São funções diferentes que têm peculiaridades, particularidades diferentes e, por isso, precisam ter regimes orçamentários distintos, né? Para você não saber o que é melhor, comprar uma metralhadora ou comprar um cromatógrafo a gás. Então, assim, você precisa o que é cromatógrafo a gás. Por exemplo, um quem sabe eu compro. Esse nome parece mais tentador, né? Comprar. Eu ia gostar. Pô, quantos cromatógrafos a gente comprou? Mas, enfim, então você precisa, por conta justamente... Isso é só para relaxar, porque esse tema é muito tenso. Justamente por conta dessas especificações é que a gente tem que ter orçamentos separados, diferenciados, mas é um orçamento muito claro. Na PEC diz exatamente o que é esse orçamento. Não é para criar cargo, não é para aumentar salário, não é para nada disso. É um orçamento muito claro dentro da lei de diretrizes orçamentárias, para você dar melhor eficiência da gestão, porque aquilo que a gente falou, não adianta só ter o dinheiro. Tem que saber onde investir o dinheiro. O investimento errado é uma catástrofe. Então, assim, a gente procura dar essas ferramentas, a gente procura dar um período de estabilidade lá para os diretores gerais, enfim. Então, a gente procura trabalhar isso, melhorar e modernizar a Polícia Federal. Ela é uma PEC que fala da esfera federal somente, né? Mas aí a gente espera que depois aí as assembleias se animam. Quando se muda em Brasília, as assembleias se animam. Para também mudar. É um outro caminho. Uhum. Agora, se você tivesse assim, a chance, você virou amanhã presidente da República. Pronto, você é o presidente da República. Ué, sonhar não custa nada, né? O que você imediatamente faria na área de segurança, na área da perícia? Vamos lá, o que você faria? O que você mudava? Porque só assim que vocês respondem, né? Senão vocês não respondem nunca. Então, o que você faria se você fosse presidente? Olha, hoje eu tenho a possibilidade de... Qual era a primeira coisa? Não, olha, Você até mexeu na cadeira, não sabe nem o que fazer.
Eu sei que isso não é do presidente propriamente dito, essa Não, mas eu quis atribuição. dizer, Mas, você está primeira com o coisa, poder. eu trabalharia Não. para aprovação dessa PEC. Né? Aí Mas, já é outro assim, presidente do mas, Congresso. mas, de forma ampla, eu acho que, se você pensar no executivo, o que a gente poderia fazer, na minha opinião, era elevar a discussão científica na questão de segurança pública. Então, a primeira coisa que eu faria é criar uma Secretaria Nacional de Ciências Forenses, né, para que ele possa ter uma área de ciências forenses, que é a criminalística, podendo discutir no mesmo nível das demais áreas do Ministério da Justiça que se relacionam à segurança pública, ou que, por alguma razão, tem Gente, não é um discussão de segurança ministério, pública. não, é uma secretaria como tem outras. Tem É uma Secretaria de Segurança secretaria, Pública, não estamos Secretaria de. fazendo Tem nada, Senado, nada Senado antidrogas, enfim. Tem isso, é só vários. criar uma secretaria. E assim, Na verdade, a secretaria é um departamento onde se trata especificamente de é criminalística. uma estrutura dentro do Ministério, né? Com os Então, técnicos já existem, na verdade. a gente faria isso para dar mais pujança nas discussões. Eu realmente trabalharia muito com a questão da ciência, com o desenvolvimento científico. O Brasil é um país que precisa de investimento em ciência. A gente perde todos os pesquisadores para o exterior, todos eles vão para fora. A gente sabe que os Estados Unidos hoje até tem uma brincadeira corrente aí que uma das coisas que sustenta os Estados Unidos é o visto para pesquisador, porque as pesquisas vêm de lá, muitas delas, né? Se você for ver os pesquisadores das universidades americanas, a maioria é de fora dos Estados Unidos. O quanto que a gente não perde de dinheiro, por exemplo, com produtos que saem do Brasil, né? E que vão ser processados lá fora. Isso que a gente pode falar da desindustrialização do Brasil em nível geral, né? Mas, por exemplo, na área científica, desenvolvimento de medicamentos, a gente tem áreas de referência no Brasil, mas Claro, tem. do ponto de vista global. Então, assim, investiria muito em tecnologia, né? Se a gente for ver, praticamente a gente não tem tecnologia assim de ponta no Brasil. Quase tudo que a gente usa vem de fora. Então, acho que isso aí poderia gerar emprego, poderia, de maneira mais ampla, né? E, do ponto de vista de segurança pública, acho que a gente poderia ter um avanço em todos os sentidos, na área social, né, na área penal, vamos dizer assim, para a gente ter um país cada vez melhor, né? Enfim, né? Se eu tivesse essa oportunidade. Já deu sua sugestão, além de aprovar a PEC, que eu acho que é uma PEC que vai acabar sendo aprovada, porque ela é muito importante mesmo. Agora a gente tem que ser apresentado primeiro, né? O problema é que nessa pandemia, como é que colhe a assinatura? É muito Tudo mais difícil. pela internet é muito mais difícil. Eu sei que é muito mais difícil. Até porque Mas são a gente tem 170 assinaturas. Não, vai conseguir. Agora, assim, aqui no Rio, você sabe que a gente tem o Carlos Zébula. Uma coisa que me assusta é o tempo que demora. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu acompanhei um processo, eu nunca fiz direito criminal, mas eu acompanhei o processo de um amigo em Brasília. E aí, assim, o tempo que eles levam para degravar, era uma fita de interesse que demorou não sei quantos anos. Anos não, mas meses e meses e meses e meses para se voltar o laudo pericial. Eu acho que isso também demora, é por falta de pessoal, isso é uma responsabilidade. O que acontece? Por que demora tanto? Porque demora muito. Isso é que eu acho que demora muito. E aí eu acho que que minha coluna está doendo muito. Na investigação, não pode, eu tenho que mudar de posição. Na investigação não pode demorar tanto. Eu acho que a gente, de alguma maneira, tinha que criar as condições para que as coisas não demorassem tanto. Sim. A perícia, a gente coloca sempre premissas aqui. A perícia ela tem que ser de qualidade, mas dentro de uma celeridade razoável. Uma perícia tardia também não vai resolver nada. Então, assim, o que se tem que fazer para dar mais rapidez à perícia? De fato, existe muita demanda nos estados, principalmente, é uma demanda muito grande para a perícia. A gente está falando aqui de mais de 60 mil homicídios por ano. Então, você vai colocando homicídio, vai colocando furto, vai colocando tudo isso aí. Não, né? São poucos os peritos, né? São poucos os peritos. Então, você tem eu acho que é uma carreira que tinha que ser ampliada, porque são muito poucos. Você tem carência de recursos humanos, então você tem poucos peritos, porque nós temos que lembrar que os peritos eles são multidisciplinares. Então, por exemplo, eu sou farmacêutico bioquímico, mas você tem peritos de economia, você tem peritos de informática. Então, quando você fala assim, vou contratar 100 peritos,
não são necessariamente 100 peritos que vão trabalhar na mesma coisa. Desses 100, eu estou contratando 20 de informática, 5 de química. Então, esse 100 vai reduzindo, porque, na verdade, se você pensar nas áreas, o número vai ficando cada vez menor. Então, você tem recursos humanos, número de peritos, nesse caso, carreira de apoio, falta carreira de apoio, falta, sabe, técnico, falta pessoas que possam fazer algumas atividades que muitas vezes os peritos vão ter que largar para fazer, e isso acaba atrapalhando também no desenrolar das análises. E assim, quanto mais investimento tecnológico a gente tiver, melhor. Você falou das degravações. O Peritos, que é um dos sistemas que a gente citou ali no Aquele que a gente citou, que eu li. Isso. O Peritos, ele é justamente uma ferramenta que utiliza várias plataformas multimídia. Então, você consegue fazer uma degravação, fazer uma comparação facial, fazer um reconhecimento de locutor, né, uma fotogrametria forense, que é ver a escala de objetos numa imagem. Você consegue fazer isso num sistema só. Não precisa fazer aqui, agora terminei, vou para outro sistema, terminei, vou para outro sistema. Entendi. Então, isso dá uma celeridade grande. Então, a tecnologia, quanto mais for desenvolvida, mais ela também vai nos ajudar. Marcos, a gente tem 3 minutos, então eu vou usar um, você vai usar 2. Então, assim, eu para dar um beijo em todo mundo, agradecer a presença, agradecer ao Marcos por estar aqui com a gente, agradecer a todo mundo que participou, vocês sabem que eu não enxergo mesmo. E hoje a Giovana está numa aula também, não conseguiu me ajudar muito, não ficou lendo, então hoje eu não consegui ler. Lembrar que quinta-feira, às 7 horas, a gente tem Mandetta. Vamos conversar sobre Covid, não tem outro tema, né? Sobre o Ministério da Saúde, sobre tudo que aconteceu, bater papo. Como a gente sempre faz. Agradecer muito, 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 muito a aula que o Marcos Camargo deu para a gente. Se a gente não entendia nada de perícia, agora a gente entende um pouquinho, ou pelo menos conhece, sabe que existe, e vamos continuar defendendo. Agora, até acabar, você tem 1 minuto e 57 exatamente. Beijo para todo mundo. Fala você, Marcos. Bom, queria mais uma vez agradecer, foi muito legal, uma honra participar aqui nesse bate-papo. É sempre legal poder, para mim, principalmente, poder falar de perícia, poder contribuir com sugestões, com ideias, dar uma outra visão sobre soluções que a gente pode ter para o Brasil, principalmente na área de criminalidade. Né? E, então é isso, agradecer demais aí a oportunidade. Estamos sempre à disposição, sempre que precisar da gente, Laura, conte conosco, a gente está aqui para colaborar, para debater, enfim, para sermos aí parceiros aí de longa data em várias empreitadas. E agradecer aos nossos ouvintes aí da live também. É isso. Aí mais, tem que agradecer ao Costa, agradecer a Babi sempre, que nos apresentaram, fizeram com que a gente ficasse de alguma maneira mais junto, e que de alguma maneira todos nós trabalhamos nesse momento para fortalecer o sistema de perícia criminal, que talvez seja, que é a ciência, gente, que é o desenvolvimento da ciência da melhor forma, da mais inteligente que a gente pode encontrar. Isso sim é a gente criar formas de aumentar a tal da inteligência ou policial que todo mundo diz, mas que é isso. Basicamente é você pegar técnicos como o Marcos e tantos outros que fazem esse trabalho excelente. Gente, obrigada, boa noite, beijo, Marcos, desculpa ter te interromper, mas ia acabar o tempo, eu tinha que te avisar. Imagina, eu que agradeço. E eu acho que foi bem legal. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau, querido. Obrigada mesmo, de verdade.